Ainda não foi dada a partida oficial, mas estamos já em contagem decrescente, como podem verificar no canto inferior esquerdo dos vossos ecrãs. Faltam menos de 30 segundos para a partida oficial da Volta a Flandres número 110 da história, que nós com todo o gosto e com uma enorme alegria vamos acompanhar desde o quilómetro zero aqui nos canais Eurosport. Vão-se, eu diria que os corredores quase saudando, como se saudavam os gladiadores antes de subirem à arena do Coliseu de Roma. Vem aí mais uma batalha, primeiro nas planícies da Flandres, depois nas Ardenas Flamengas, com partida em Antuérpia. O ano passado foi em Brugas, este ano é em Antuérpia. E com chegada a Oudenaarde, mas entre Antuérpia e Oudenaarde há muito mais do que 278 quilómetros. Vamos assistir à Flanders Finest, aos melhores da Flandres e ao melhor que a Flandres tem para nos oferecer a partir de agora. Está dada a partida oficial e começa também a contar o relógio Paulo Martins para 6 horas de corrida, full gas, ou pelo menos queremos acreditar, a não ser que nos saia aqui uma edição um pouco mais conservadora, e por isso pergunto-te, com vento frontal projetado para os primeiros 130 km, que é precisamente a fase mais simples desta corrida, que simples não tem muita coisa, mas a verdade é que não é uma previsão animadora para quem quer passar metade do dia na frente, em fuga. E acima de tudo para quem quer também, mesmo dentro do pelotão, ter uma corrida rápida para desgastar de alguma forma durante estas mais de 6 horas de corrida todo um pelotão, e quando chegar à altura crítica dos ataques já haver muita fadiga. Se confirmar este vento frontal e que seja um vento forte e que impeça de uma intensidade alta em termos de velocidade, acaba por proteger ciclistas que não tenham tanta capacidade nas colinas finais e dessa forma chega um pouco com mais frescura. O que não vai ao encontro das últimas 3 edições, porque aí rodou-se mais rápido sempre. Lembrando que foram 3 edições percorridas a mais de 44 km por hora, são as 3 edições. 2 delas ganhas por Pogacar e uma ganha por Mathieu Van Der Poel, sempre com médias superiores àquilo que era a história da corrida. Vamos ver se hoje de alguma forma este vento vai ou não impedir. Também terá um pouco a ver não só com o vento que fazes referência, mas também quantas equipas, quantos ciclistas vão estar na fuga original. Isso também vai ter um papel importante. Se forem poucos ciclistas, 4, 5 ciclistas, a média com o vento frontal não vai ser certamente muito alta, mas se for um grupo mais numeroso, pois é sempre diferente a forma de se correr e vai obrigar toda a gente a andar rápido. É uma fuga que pode ganhar perfeitamente 4 ou 5 minutos, mas ser sempre controlado por parte do pelotão, e acredito que nesse campo tanto o Alpecin como a equipa da UAE são 2 equipas que vêm aqui com o propósito de voltar a ganhar. Não acredito que haja uma Visma, não acredito que haja uma Red Bull a impor ritmos durante esse período da corrida. Serão mais estas 2. Já as vimos assim na Milão-São Remo, particularmente Alpecin foi quem controlou praticamente o dia todo. Mas hoje a corrida é diferente, nada tem a ver com a Milão-São Remo, e por isso falo que a UAE eu acho que vai ser uma equipa que também quererá estar na frente do pelotão, até porque as estradas são bem mais estreitas. E o posicionamento hoje vai ter um papel, como sempre, um papel muito importante. Recordando que este é o segundo monumento da temporada, temos que avivar a memória daqueles que já não se recordam quem venceu a Milão-São Remo, o primeiro monumento da temporada, que se disputou a 21 de março. Tadej Pogacar chegou junto com o Thomas Pidcock. Ambos descarregaram Mathieu Van Der Poel no pódio. Desceram juntos e juntos chegaram à meta, com Tadej Pogacar a vencer por 4 centímetros perante o britânico Pidcock. Wout van Aert adiantou-se ao grupo perseguidor e garantiu o 3º lugar. Mats Pedersen acabou por bater Corbin Strong na disputa do sprint pela 4ª posição. Foi um primeiro monumento extraordinário. Foi a primeira vez que Tadej Pogacar venceu a Milão-São Remo, o que significa que ele já tem 4 dos 5 monumentos. Falta-lhe a Paris-Roubaix.
que disputará na próxima semana. Pressão para Mathieu van der Poel neste segundo encontro do ano com Tadej Pogačar, porque Mathieu van der Poel já perdeu na época passada, perdeu também na Milão-San Remo. É verdade que tem vindo a fazer uma excelente temporada de clássicas, mas também não deixa de ser verdade que não conseguiu derrotar Tadej Pogačar no primeiro mano a mano. Só que este ano, Olivia, temos não é um mano a mano. Este ano temos uma constelação de estrelas, que é também habitual nos monumentos, mas não sei se este não será, nos últimos anos, largos anos, o monumento que concentra praticamente todas as estrelas da atualidade do ciclismo, exceção feita, diria que a Jonas Vingegaard. Não sei se podemos também incluir nesta equação Primož Roglič, mas em termos dos grandes nomes do ciclismo, nunca tínhamos tido, exceção feita aos campeonatos do mundo, na mesma corrida com as suas respectivas equipas, Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar, Wout van Aert e Remco Evenepoel. Temos, portanto, aqui hoje a possibilidade de ver uma grande corrida. Sim, em relação ao... Estava a ligar o bom microfone. E em relação ao que estava a dizer, Gonçalo, eu acho que é a presença de Remco Evenepoel que vai reforçar ainda mais isto, porque já mesmo sem ele, o facto de Wout van Aert estar na forma em que está, infelizmente ainda sem vitória, mas na forma que está Van Aert, dava ainda mais picante a esta prova. Agora, com a presença de Evenepoel e o facto também dele ser belga, joga em casa, eu diria que é uma loucura. É tão raro ver os quatro, é preciso dizer que é algo raríssimo, ver os ciclistas assim, porque são nomes que fazem a actualidade, mas correm os quatro raramente juntos numa mesma prova. Numa prova de um dia, a não ser dos mundiais, é algo raríssimo. Ver os quatro e, portanto, ver os quatro e, além disso, numa das melhores provas mais bonitas do mundo, de facto é extraordinário. E a juntar a isso, Olivier, o facto também de ser a primeira vez que Remco Evenepoel corre uma volta a Flandres e a curiosidade e a expectativa que há em relação a qual será a sua prestação. Ou seja, há quem fale que é uma questão de marketing. Eu acho que não passa por aí, não passa por marketing, passa por uma questão desportiva, por um objetivo que Remco tem e a própria equipa possivelmente que achou que Remco tinha capacidade para estar a disputar esta corrida, porque este nível de corredores não vem para participar, ou seja, só faz sentido a eles virem correr um Tour de Flandres com o objetivo de estar na disputa da corrida. E eu próprio também estou na expectativa de saber se Remco consegue fazer bem um Tour de Flandres, como é que ele se vai defender nos pavês, nestes setores, apesar de serem em subida. Próxima semana eu roubei são setores em plano. Em subida, logicamente, que a priori se enquadra melhor, mas eu próprio estou curioso de ver como é que Remco se vai conseguir comportar neste pelotão, não só nas subidas, mas na colocação, na abordagem, porque isso também é muito importante nestas provas. E há o Paulo, é interessante o que diz o José Azevedo, que é a questão do papel de Remco Evenepoel, não é? Afinal, o que é que pode fazer o ciclista belga? Sabemos que é muito complicado ganhar na sua estreia, não é? Da Volta à Flandres, é algo enfim, de quase impossível. O que é que ele pode fazer para ter uma hipótese que indica duas hipóteses, que é ou ele antecipa e ataca de longe. Segunda hipótese é depois ser um dos ciclistas a iniciar a perseguição a um ataque eventual de Pogačar. Sabemos a qualidade do contrarrelogista de Remco Evenepoel e pode ser um aliado de peso, por exemplo, a Van der Poel ou Van Aert, na perseguição a Pogačar. No que toca a isto, quando vamos vendo aqui um furo para a Tudor, mas no que toca a Remco Evenepoel e esse ataque cedo, pois teria que acontecer nos 90, 100 km para a meta, porque eu acredito que depois disso vai haver movimentações, seja de Mathieu van der Poel ou de Pogačar. Pogačar corre o ataque, é ofensivo, não gosta de esperar pelos últimos 30 ou 40 km. Portanto, não sei até que ponto é que o Remco vai ter esse papel de ser ele a ter a iniciativa de se movimentar. Eu estou mais ao encontro daquilo que o Zé dizia há pouco, que é percebermos como é que o Remco vai andar posicionado, como é que a Red Bull, que tem aqui um bom bloco para fazer
esse apoio, diria, ao ciclista belga de conseguir posicionar. A equipa, eu acho que tem essa capacidade, mas é uma equipa que está à procura de encontrar o ciclista certo para poder discutir um Tour de Flandres, que até agora não tem acontecido em épocas passadas, e a Red Bull acredita que com o Remco Evenepoel poderá fazê-lo. Também não acredito que ele está aqui pela publicidade. Um ciclista como o Remco não corre pela publicidade, corre realmente para ganhar. É um ciclista que em outras corridas que não esta, sabemos que é um ciclista que tem uma posição muito boa na frente da corrida, que sabe analisar, que sabe se posicionar, mesmo quando a equipa não está junto dele, ele consegue o fazer de uma forma exímia. Mas o Tour de Flandres é o Tour de Flandres e sabemos que é uma corrida diferente, corre-se com muita intensidade e com muitos toques entre ciclistas, onde as estradas são muitas vezes estreitas, e se houver alguma umidade ainda vai trazer mais obstáculos. E eu acredito que, olhando àquilo que foi os últimos 2 dias, onde muitos dos setores de pavé em subida estavam com muita lama, estava molhado inclusive, estava muito escorregadio. Hoje as coisas estão bem melhores, mas não quer dizer que a colocação não seja importante. Eu acredito que hoje vai haver uma guerra tremenda de colocação à entrada dessas subidas, e a Red Bull é mais uma equipa, acima de tudo mais uma equipa, porque já tínhamos 3 ou 4, vamos juntar a Red Bull. Imagine-se o que é o sprint a cada colina que vamos ter pela frente, a colocação que toda a gente quer estar na frente. Uma Sodal, por exemplo, não é uma equipa que possamos dizer vem aqui para ganhar, mas traz 2 ciclistas que sabem o que é estar bem posicionados no final de um Tour de Flandres, que é o Dylan van Baarle e também o Jasper Stuyven. Portanto, é mais outra equipa que vai querer estar bem colocada à entrada desses setores, e portanto tudo isso vai tornar muito complicada esta corrida. Para reforçar com dados aquilo que vocês têm vindo a dizer acerca do profunda que é esta lista de partida, pois digo-vos que temos hoje 9 ciclistas em prova que já sabem o que é ganhar monumentos, e é um número bastante elevado. Temos Tadej Pogačar com 11, Mathieu van der Poel com 8, Remco Evenepoel com 2, Dylan van Baarle, Wout van Aert, Jasper Stuyven, Matej Mohoric, Alberto Etiol e Kasper Asgreen, todos com um monumento na carreira. Como podem ver, ainda não há fuga, já lá vão os primeiros 8,5 km. Continuam a tentar aqui entender-se as equipas que querem estar representadas na fuga, como a Sport Landeren, como a Total Energia. Nota-se também ali interesse da Pinarello, da Unibet, Rose Rockets e da Burgos. Há algumas equipas que têm a possibilidade de fazer a estreia na Volta a Flandres, com corredores que nunca tinham podido correr. No caso da Unibet e da Burgos, são todos estreantes. E já tínhamos tido a possibilidade, logo no início desta transmissão, de assinalar esse aspecto, que é também um aspecto importante para a corrida, que continua a permitir a estreia de nações, juntando-se aqui ao palmarés da prova. Temos hoje a estreia do Uruguai por Fagundes, o México com o Macias e a Mongólia com San Bayar. São 3 ciclistas que estão dentro da equipa da Burgos e que, graças à participação da formação espanhola, também inscrevem os nomes das suas nações pela primeira vez na lista de partida. Mas nota-se que o facto do vento estar de frente, a velocidade não é tão elevada como foi nos anos anteriores, e é mais difícil que a fuga tenha resultado. Mais difícil no sentido de que quem vem atrás facilmente apanha a roda e consegue descansar. O vento de costas, a velocidade é sempre muito elevada, vai sempre muito esticado o pelotão, e aqui consegue responder a um ataque, como umas posições, coloca-se no meio, tem o abrigo e respira mais facilmente. E isto aqui faz com que, se a média velocidade é inferior, também para as equipas que querem controlar a corrida, nesta fase, principalmente o Moae, o Malpacina, a própria Red Bull, a Lidl Trek, que não falámos de Matt Pedersen até ao momento, mas também há a expectativa de ver como é que Pedersen vai estar hoje, porque a primeira vez que faz uma prova este ano, o Milan-San Remo, termina na frente, chega nas primeiras posições. Mas para essas equipas é mais fácil controlar a corrida, ou seja, tem uma tarefa mais facilitada. Também é certo, e o Paulo disse há pouco, para aqueles que querem uma corrida rápida desde o primeiro quilómetro,
Isso hoje não vai acontecer e o que é certo é que eu acho que até praticamente até à primeira passagem por Quaremont, que está ao quilómetro 140, ou seja, quantas vezes meio da corrida, sensivelmente, a corrida os corredores vão chegar muito mais frescos, muito mais inteiros do que em anos anteriores. É o que teremos que aguardar para ver. Também perceber como vai ser gerido todo este nervosismo dentro do pelotão, porque normalmente a verdade é que, Paulo, o pelotão deixa ir a fuga, depois entra na fase em que, digamos, quem vai ali no pelotão a controlar entra quase que no horário de expediente, não é? Como se qualquer um de nós chegasse ao escritório, picasse o ponto e começasse a ver as horas passar. No fundo, o Sylvain Dillier do pelotão. Recordar que o Sylvain Dillier de Alpecin sozinho controlou as primeiras 4 horas de corrida da Milan-San Remo e dentro de cada equipa existe um Sylvain Dillier, não com a mesma capacidade, mas com o mesmo papel. Ora, à falta de uma fuga, não há espaço para que esses corredores cheguem à frente, comecem a fazer o controlo e, claro, é quase como se fosse antinatural. Acaba por ser uma tarefa mais complicada para esses ciclistas que sabem que têm essa missão pela frente, de proteger, de alguma forma de impor o ritmo da corrida no pelotão, mas por outro lado também sabemos que hoje a fuga vai ser mais complicado de se realizar. Eu acho que hoje é daqueles dias em que a fuga vai se dar, mais cedo ou mais tarde acontecerá esse momento, mas pelo consentimento do pelotão. Só sairá dali quem realmente as equipas que venham a controlar no futuro queiram que venham-se a escapar, sejam eles 4, 5 ciclistas, sejam 8, 9 ou 10. Acredito que não seja hoje um grupo grande, até porque com esta situação de termos o vento frontal, as equipas vão querer ao máximo estar com o máximo de ciclistas possíveis nos últimos derradeiros 120, 140 km, para depois aí com a viragem de direção na corrida possam ter muita gente para poder trabalhar e intensificar nas subidas e obviamente não tenham antes disso se esforçar a ter que controlar um grupo bastante numeroso na frente da corrida. Portanto, eu diria que hoje talvez até 6 ciclistas seja aquilo que venha a marcar a corrida. Encore como habitual que podem ao Facebook da Eurosport hoje e que há o habitual prognóstico para a corrida de hoje com o favorito, na vossa opinião, e o convidado de mistério. E após reflexão, aqui está a lista dos ciclistas que não podem ser escolhidos como convidado de mistério. Portanto, são 3. Hesitei para pôr 4, mas não, são 3. Portanto, serão Mathieu Van Der Poel, Pogacar e Van Aert. Não poderão ser escolhidos como convidado de mistério. Portanto, podem, agora, a partir de agora, enviarem os vossos prognósticos. Nós também iremos fazer isto mais tarde, um pouco mais tarde. Mas é no Facebook da Eurosport. Portanto, o favorito e o convidado de mistério. Recordo 3 nomes que não podem ser escolhidos como convidado de mistério: Pogacar, Van Der Poel e Van Aert, que são os 3 favoritos de uma forma global, geral, na comunicação social e também nas casas de apostas. Recordar que na Milan-San Remo, nesta nossa pequena brincadeira interna, ninguém escolheu Tadej Pogacar como o vencedor da prova. É verdade. E ali o VAR não meteu o Mats Pedersen. Podemos pô-lo como convidado de mistério e é um sério candidato a vencer. Nem o Remco Evenepoel, não é? Notei ali a ausência do Remco. Sim, mas o Remco eu entendo que o VAR não o tenha metido. Entendo porque é esta tua estreia e não sabemos o que é que Remco Evenepoel possa conseguir fazer nesta corrida. Agora o Mats Pedersen, um ciclista que já fez 2 vezes segundo, já fez um terceiro, já fez um 8º, eu acho que merecia estar dentro do núcleo de favoritos, mas é uma opinião própria. Mas ele também já não o deixa entrar naquele clube restrito. Continuamos sem fuga nesta edição da Volta a Flandres e vamos nesta altura circulando pelos arredores de Antuérpia. Esta é a zona de Temse, que é, digamos, que um subúrbio popular. Já vivem aqui qualquer coisa como 30 mil pessoas junto às margens do rio Scheldt. Vamos vendo também o forte de Steendorp, uma fortificação defensiva que servia para proteger a cidade de Antuérpia e que
está datado, a sua construção está datada do finalzinho do século XIX, entre 1883 e 1892. Foi o último e o mais caro dos fortes que foram construídos na Bélgica em tijolo. Tem essa particularidade. Foi danificado durante as grandes guerras mundiais, que aqui também, infelizmente, afetaram esta zona da Bélgica durante a primeira metade do século XX, mas felizmente não se perdeu tudo e hoje podemos vê-lo aqui nesta transmissão da Volta à Flandres. Dentro em breve passaremos pela ponte Temse-Bornen, que liga precisamente estes dois municípios. Vamos cruzar o rio Scheldt e continuamos pouco a pouco a ir em direção a Oudenaarde. Esta edição ainda não tínhamos mencionado este facto, mas parece-me interessante. É a mais longa edição da Volta à Flandres desde 1988, Paulo Martins. Nesse ano teve 279 km, este ano tem 278,2 e temos apenas 3 outras edições que superaram em quilometragem estas duas que mencionamos e que são relativamente recentes, 88, a deste ano, 2026. Para encontrar as tais 3 edições acima dos 280 km, temos que ir à de 1914, 1924 e 1913, que continua a ser a recordista em termos de quilómetros, 324 quilómetros. Mas mesmo assim, estamos a falar de uma das 5 edições deste monumento com mais quilómetros, o que me parece impressionante. Gostava de saber era quem é que pagou para passar no quintal para ver esse crescimento de quilometragem. Porque a realidade é que tu dizes que fica ligeiramente mais longa a edição deste ano em comparação a toda uma grande história que esta corrida tem. Pode não fazer diferença, obviamente, mas que fique esse registro. São mais uns metros, quilómetros poucos que em comparação a outras edições, mas que por vezes mais 10 ou 15 minutos de competição podem fazer pequenas diferenças na prova, porque estamos a falar de uma corrida que leva muitas horas a ser ultrapassada e hoje, pelo jeito, vai ser daquelas longas, tendo em conta que o vento está frontal e pelo aquilo que me vai chegando do mesmo percurso, há mesmo muito vento. Nós aqui via televisão não nos apercebemos dessa situação, mas eu tenho estado aqui a trocar umas mensagens com um amigo meu, daqui a pouco nós também vamos falar um pouquinho dele, e que está no terreno e faz essa referência, que há muito vento realmente, particularmente na zona daquele circuito final onde as colinas de Paterberg, de Cavermonte vão aparecer. Aí as coisas estão mais complicadas do que pelo jeito estão por aqui, por isso vai ser hoje um dia bastante longo para toda a gente. Então deixem-me colocar também aqui alguns números nisso que tu acabavas de dizer, porque a climatologia afeta as corridas de ciclismo e é importante ter isso em conta. Em termos de temperatura, partimos com 11 graus de Antuérpia. Estão projetados 14 à chegada em Oudenaarde. É possível que chova. Não está 100% garantido, mas há uma pequena probabilidade de chuva prevista para o dia de hoje. Quanto ao vento, rajadas de 40 a 50 km por hora. Vento que, obviamente, não será constante esta temperatura. Estamos a falar pois, de algumas rajadas esporádicas, mas vai ser um vento persistente nos primeiros 100 a 150 km e vai soprar frontalmente. Portanto, como temos vindo a dizer, vamos ter vento de cara nas primeiras horas de corrida da Volta à Flandres. Quando saírem do tal circuito que o Paulo Martins mencionava, onde os corredores vão passar, ou de Cavarmonte, Paterberg, etc., quando terminarem as subidas, as colinas da Flandres, vamos ter desde o Paterberg até à meta, aí sim, vento favorável. Portanto, o vento vai favorecer os ataques e apenas na parte final. O que nos leva, pois, se calhar, a pensar que, ao contrário do que tem acontecido noutras edições, podemos ter os ataques apenas metidos já na parte final da corrida. Ou não. Ou poderemos fazer como fizemos há dias no Grande Prémio E3 da Arelbeck, contrariar completamente as probabilidades, porque nesse dia Mathieu van der Poel arrancou a 64 km do final sozinho
e também havia vento de frente e quase que isso lhe custava a vitória. O vento influencia e de que maneira as corridas, mas não impede os corredores de atacar, só torna tudo muito mais difícil. Matteo Trentin, you've been showing great form this season already. How excited are you for today? I mean, it's one of the best races of the year for me. Here in Antwerpen again, super long today, like 10 kilometers longer than the normal version. So let's see. There is time to get excited in like 3-4 hour time. You mean because of the headwind in the first part? Yeah, there is headwind in the first part, but then of course, like everybody knows, Flanders starting after first time Quaremont, the real game is starting, and from there is still a long way to go. So a lot of stuff can happen, and we need to be ready to adapt to any situation. What situation do you prefer today? What would be the best for you? The best for me would be maybe anticipating like I did in 23, and the real favorite just come on the last loop. But yeah, I mean, it works once, and then after 23 never worked again. So let's see if this is the year. How ready are you for to follow the strongest riders on the Quaremont? I mean, need to be honest, like these three guys, Van Aert, Van der Poel and Pogacar are actually on another level compared to anybody else. We saw it in every single race we did until now. And we just need to play smart. Like in the last few races, the bunch in general played smart. Not say how smart them, but together we find out we can actually kind of find a way to get around them. You say 3 names. I miss one. Yeah, I mean, it's the dark horse of the day. Let's see, because he never raced any single classic, and it's a special race. We saw it. I was in the same team of today when he decided to come to the classics, and the first day he was kind of bummed out of how the race is developing compared to any other races. Renko has experience to be a Belgian guy, so he knows. He knows a little bit more probably than what they knew at the time. But yeah, let's see what he decides to do. That was also pretty interesting. When will you be happy today? Sorry? When will you be happy? With what result would you be happy? I think top 10 is something I can do. So if I can be top 10, it will be already good. Then any place, then we see how much happier I'm gonna be. Já estaria contente hoje com um lugar no top 10 e tudo o que seja acima disso, pois ainda mais contente ficaria. Matteo Trentin, um dos ciclistas com mais presenças na Volta à Flandres dos que hoje estão aqui à partida. Recordava, quando lhe perguntaram por Remco Evenepoel, que ele esteve na mesma equipa do Tadej Pogacar quando o Tadej Pogacar decidiu experimentar pela primeira vez a Volta à Flandres e recordava que sim senhor, qualidade nunca lhe faltou, mas que esta é uma corrida muito específica e que o Remco saberá mais qualquer coisa do que o Tadej, porque é belga e conhece mais estas subidas, e esse é talvez um dos aspectos mais interessantes do dia, perceber como é que ele vai funcionar, mas sendo certo que parte como outsider e não como favorito. Os favoritos são 13 e o Matteo Trentin foi falando de Wout van Aert, de Tadej Pogacar e de Remco Evenepoel e de Mathieu van der Poel. Diz que são ciclistas que já demonstraram nas corridas prévias que estão uns furos acima da concorrência, e diz que ele em concreto é a corrida que mais gosta de fazer durante todo o ano, é sempre um dia especial. Ainda por cima é um ciclista que aos 36 anos vai fazer os 37 a 2 de agosto deste ano. Está a viver uma segunda juventude. Vem de fechar 6º na Gent-Wevelgem, 10º em Arelbeck, 9º na Milão-São Remo, 3º na Kuurne-Bruxelas-Kuurne. O pior que fez Matteo Trentin foi um 15º posto na Omloop Nieuwsblad. Parece-me que está numa fase extraordinária de carreira e já se fala na possibilidade de Matteo Trentin renovar com a Tudor. Ele já está com esta são 3 temporadas dentro da equipa, mas a Tudor quer conservar Matteo Trentin. É realmente um ciclista que é quase uma instituição e quando lhe colocam o microfone à frente, eu tenho que dizer que sou muito fã das entrevistas do Matteo Trentin porque expressa-se com uma clareza e tudo o que diz é interessante. É um ciclista de equipa, acima de tudo. Fazias a referência nas palavras do Trentin, da lembrança que ele tinha aqui de 2023, quando ajudou a que Pogacar conseguisse também fazer a sua presença, e Trentin, que tu dizias que é dos ciclistas presentes aqui com mais vezes a estar aqui no Tour de Flandres. Eu diria mesmo que dos que estão aqui é o ciclista que mais presenças tem, 13 presenças, e apenas uma vez não terminou a competição, e precisamente é um dos ciclistas que aqui está, e não são assim tantos.
15, 20 ciclistas no máximo que aqui estão e que já fecharam top 10. Ele já o conseguiu por uma vez, precisamente em